Salve! Hoje em dia é bastante perigoso dizer, afirmar com convicção que alguém é normal, não é não? Quem aí se arrisca a dizer que o seu colega aí do lado é uma pessoa normal? Quem é que não tem nenhum grau de loucura? A única diferença que separa um sujeito pretensamente normal de um classificado como louco é que uns tomam remédio, os outros não. Os outros disfarçam muito bem a sua loucura. A primeira instituição criada no Ceará para atendimento de loucos foi o Asilo de Alienados São Vicente de Paula, fundado em 1886. Antes da existência do asilo, os loucos eram abrigados ou na Santa Casa de Misericórdia ou na cadeia pública. Antigamente, louco era caso de polícia. Quem era considerado louco no século XIX? Como eles eram tratados? Como funcionavam os asilos? E hoje, como são tratados nossos loucos? O grande debate começa logo depois do intervalo, é rapidinho. O grande debate de hoje discute a loucura, a história da loucura, a loucura como forma de sobrevivência e os tipos de tratamento adotados no Brasil. Para conversar conosco, estão aqui a historiadora, integrante do Instituto Preservare e do Grupo de Trabalho sobre História da Saúde e das Doenças da Associação Nacional de História, Cláudia Freitas de Oliveira, a psicóloga, mestre em saúde pública, coordenadora da saúde mental de Fortaleza, Rani Félix, antropóloga e socióloga, Peregrina Capello, e o psiquiatra, mestre em saúde pública e consultor do Ministério da Saúde, Marcelo Brantes Fialho. Você em casa participa do programa pelo telefone 3366-377. Vou esperar vocês acabarem de conversar para continuar. O que vocês querem falar? O que vocês estão falando? O que vocês querem? Instituição. Você em casa participa do programa pelo telefone 3366-3770 ou também manda perguntas e comentários pelo endereço eletrônico aí embaixo da tela, enquete@tvopovo.com.br. Esqueci de dizer, Pelé, que você também é professora da Universidade Federal do Ceará. Tá dito. Vocês acham que uma dose moderada de loucura para todo mundo não é saudável? Fugir um pouco da realidade, ter um certo destemor para fazer as coisas que você não faria em sã consciência. Ou por outra, a loucura não é uma propriedade da vida humana? É não só saudável como necessário, né? Se a gente pensar que pontos de fuga que a gente tem no nosso dia a dia faz com que a gente sobreviva e ter uma visão de que se você não é muito regrado, você fugir ao regramento, é uma possibilidade de você, inclusive, se socializar-se melhor. Sim, a loucura é completamente saudável, é tranquila, né? A loucura é saudável. Eu gostei da frase, Marcelo. A loucura é saudável. Eu acho que não é que a questão que a loucura seja saudável ou não saudável. É porque, muitas vezes, momentos de euforia do ser humano são comparados com momentos de loucura. Por exemplo, um exemplo meu, há pouco tempo eu fui ao mercado de São Sebastião e tocou uns forrós lá, estava tocando, aí eu comecei a dançar, a brincar, a dançar. Aí uma mulher fez o seguinte comentário: ela é louca. Aí um outro senhor disse assim: ela é alegre, né? Então a alegria, os momentos de alegria muitas vezes são confundidos com momentos de loucura. Quando você está muito alegre, as pessoas dizem: é uma louca. É uma louca, né? Aí entra nessa questão da discussão do que é a loucura, né? E aí entra um dos parâmetros de avaliação da loucura, que é a questão do desvio da normalidade. Então, se estabelece de alguma forma, em cada momento social e histórico,
um certo regramento do que seriam comportamentos aceitáveis e normais, portanto, e quem sai fora deste regramento corre o risco de ser taxado de louco. Considerado louco. Considerado louco. Agora, Cláudia, quem era considerado louco naqueles distante ano de 1880, ali há século e meio atrás? Quem era considerado louco? Pronto, a gama de pessoas, homens e mulheres, e tem relato até de uma criança que deu entrada no São Vicente de Paula, na época, é muito variada. Né? Não só no caso do Ceará, mas também em outras províncias brasileiras, que são hoje os estados brasileiros. Né? Então, o público é muito variado. Você tem pessoas que eram alcoólatras, epilépticos, prostitutas. Há um relato, não aqui no Ceará, mas no hospício Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, de uma mulher que foi internada porque o marido tinha morrido, eles tinham um pequeno comércio e o marido morreu, ela ficou viúva e não tinha condição de colocar à frente o comércio. O que ela fez? Qual foi a estratégia que ela usou para conseguir crédito no mercado? Ela se vestiu de homem, para ter uma maior respeitabilidade no meio social. Não durou muito, foi taxada de louca. Né? Esses são alguns prontuários que a gente vê, que a gente percebe, e na bibliografia que a gente lê. Mulheres de conduta duvidosa. Sim, né? Conduta, se você veja o filme Camille Claudel, né? Ela tem um desvio de comportamento. Exato. que é dado pela mulher, para a mulher, e ela é considerada uma potencial louca. Da mesma forma, epiléptico, da mesma forma, órfãos, né, viúvos e tal. Quer dizer, então o público é muito variado. No caso do Ceará, como o São Vicente de Paula surgiu em Fortaleza, foi o único hospital, ele pegou uma demanda de toda a província. Então, todos os municípios do Ceará, Baturité, Várzea Alegre, tem relatos, né, tem documentação sobre pessoas que vinham de lá. E muitas dessas pessoas estavam nas cadeias públicas. Eles eram criminosos. Né? Aliás, antes do asilo ser construído, e aí é bom se fazer uma ressalva, eu digo asilo de alienados, porque é o que está na documentação do século XIX. Hoje o termo não cabe. Hoje a gente fala em hospital psiquiátrico, não existe nem a instituição asilar, nem o alienado. Mas você estava se referindo a essas pessoas que vinham do interior, quer dizer, os retirantes também muitas vezes eram internados também como loucos, também como... Olha, é interessante a seca, o retirante, teve uma seca muito importante em 1877, 79, em que há relatos grandes, né, a seca dos 3 anos e tal, em que vai ser muito decisivo esse episódio, não que esses retirantes vão para o São Vicente de Paula, porque na verdade o São Vicente ainda não tinha sido construído. A seca é de 77, 79. E o hospital é de 86. Mas a seca tem uma importância muito grande na construção do São Vicente de Paula, porque esses retirantes eles vão inchar Fortaleza, né? Vem uma aglomeração muito grande de homens e mulheres, e quando eles chegam aqui, o número de prostitutas, o número de pessoas desesperadas, casos de antropofagia relatados. É mesmo? Né? Antropofagia? Sim. Há um caso que é relatado em um dos jornais da época de um homem que ele come carne humana e estava no auge da seca. Então, no auge da fome. Então, quando você pensa pontualmente nessa questão, a gente diz o seguinte, voltando àquela pergunta, o que é loucura, né? Será que eles eram loucos mesmo? Ora, se você está morrendo de fome, você é capaz de comer qualquer coisa. Qualquer coisa. É claro que quando você está numa privação de necessidades físicas, fisiológicas, você faz a coisa, mas daí você ser considerado louco ou não? E aí entra uma questão também importante, que é a relação que eu acho que tem que ser feita entre a exclusão social e a loucura. Que isso também tem muito a ver com isso. Quer dizer, hoje nós também percebemos que os movimentos que levam à defesa de instituições totais e que excluam as pessoas do convívio social também são prioritariamente para as pessoas mais desfavorecidas socialmente. E completando aqui o que o Marcelo está colocando, a própria história da loucura, quando Foucault coloca, né, você vê que a própria questão da grande internação, inicialmente, ela não é uma questão clínica. Né? As pessoas era chamada grande internação, elas iam para lá, depois, com o olhar da medicina,
medicina entrou foi que você começou a classificar. Até então, os hospitais psiquiátricos, os lugares de internação, de reclusão, eles não foram criados inicialmente pensando numa questão clínica como a gente tem hoje. Pois é, minha Mas pergunta é aí exatamente a gente foi construindo a história. A questão é que a loucura, na verdade, ela foi se construindo como é hoje. Você tem aí um monte de CID-10, né? Você está citando o Foucault na História da Loucura. Eu acho que uma das maiores obras, né, em termos históricos, sociológicos sobre a loucura, até vamos dizer filosóficos também, sobre a loucura, né, é que ele vai mostrar que a primeira forma de exclusão, né, tem até a Nau dos Loucos, pintadas pelo Bosch, né, foi pegar toda vamos dizer, os desavisados, os invisíveis, os desviantes. Os desviantes de uma determinada cidade, né, que atrapalhava a normatização dessa cidade, colocar dentro deste barco e deixar à deriva. Essa foi a grande primeira exclusão. Cláudia, nesse sentido, a construção... Depois foi a construção do Hospital Geral. Do Hospital Geral, que tinha uma concepção... A minha pergunta é exatamente essa. Então, a construção do hospital, na verdade, ele não tinha nenhum caráter terapêutico. Era simplesmente um abrigo de inicialmente. É interessante isso. Porque é o seguinte, existia uma demanda grande, né? Existe até um relato que, um censo que houve, acho que na década de 60, 1960, e que foram contabilizados mais de 1.000 doentes alienados no Ceará. Mas esse número, ele é meio complicado, a gente não sabe se realmente, se esse número é verdadeiro ou não, né? Isso está nos relatórios de presidente de província. Mas assim, a sua pergunta se eles eram necessariamente... O caráter terapêutico ou não desse hospital? Sim, o caráter terapêutico. Pois então... se a gente considerar que a maioria dos médicos, do final do século XIX até o século XX, a segunda metade do XX, que é onde termina a minha pesquisa, que esses médicos não tinham uma formação em psiquiatria ou mesmo em medicina alienista, como era chamado na época, a gente pode questionar o caráter terapêutico mesmo. Entretanto, o São Vicente de Paula, ele estava vinculado, como ainda está hoje, à Santa Casa Misericórdia. E a Santa Casa Misericórdia é uma instituição hospitalar. É claro que ela pertence a uma irmandade, ela tem um caráter também caritativo, filantrópico, mas ela é uma instituição asilar, ou hospitalar. Mas... por um lado, sim, a gente pode questionar a questão terapêutica. Principalmente se a gente for pensar quais eram os recursos terapêuticos que nós tínhamos em 1886. Exatamente. Que não era banhos de água fria, prisões em cela forte. Fora isso... Choque? Havia choque? Não, nessa época não. Já foi a medicina, já é com o saber Aí já médico, é com uma outra evolução. Mas, por exemplo, os recursos terapêuticos eram muito reduzidos. Exato. A pessoa em crise de agressividade era trancada numa cela forte até se acalmar por conta própria. Ou recebia banho de água gelada para as duchas. O fato é que a sociedade é pouco tolerante com a diferença e a tendência, historicamente, é excluir quem sai dessa suposta normalidade.